Então é isso, pessoal. Muito boa noite. 17 de dezembro, chegamos ao fim de 2024. O nosso projeto de lives, nosso projeto vingou, dando certo. Estamos tendo as nossas lives. As lives estão cumprindo o seu papel, né, de trazer esses conhecimentos para vocês. E o nosso assunto hoje são os índices de atualização e correção monetária. Bem, pessoal, sinceramente eu não sabia que isso fosse uma dúvida, né? Porque quem trabalha com liquidação, quase todas as perícias, em algum momento você vai ter alguma necessidade de fazer atualização, você tem que lidar com isso. Então, meio que é algo implícito, e muito mais a ver com a matemática, o assunto, do que com propriamente perícia. É uma ferramenta que a gente utiliza da matemática para apresentar o valor, ou valores, né, dependendo do tipo de trabalho, do dinheiro no tempo. Tá, pessoal? É a definição do livro. Peço desculpas pela minha voz, que eu tô gripado, e pela câmera, que tá dando, não sei porquê, começou a dar um probleminha agora, na hora da live. Uma tremidinha assim, de vez em quando, eu não sei o que está acontecendo. Já tentei consertar aqui, religando, mas uma análise melhor vou fazer depois que acabar o nosso encontro. Beleza, pessoal? Então, o que eu tenho aqui para hoje, para vocês? Atualização e correção monetária. Primeiro, atualização e correção são sinônimos. Então, uma dúvida que me perguntaram já. Quando é atualização, quando é correção, são sinônimos, é a mesma coisa. Tá? Então, pode colocar um outro nome. O importante é a definição. É que ele preserva, né, o valor do dinheiro no tempo. Conceito do livro que eu encontrei, atualização do valor de moeda para recompor perdas inflacionárias. Tá? Por que aparece essa diferença entre os valores do que era, o valor histórico, e o do que é atualmente? Se a gente analisar, por exemplo, o início lá do Plano Real, em julho de 94, R$ 100 tinha um valor muito maior do que hoje. Eu vi até uma comparação que R$ 100, lá quando começou o Plano Real, em julho de 94, pouco mais de 30 anos atrás, seria equivalente a R$ 13 hoje, ou entre 13 e R$ 11, alguma coisa nesse sentido. Dependendo da metodologia que se utilize, entre 13 e R$ 11. Ou seja, tem uma diferença muito grande aí. Tá? Então, não se preservou, obviamente, o dinheiro do tempo, e o dinheiro foi sendo perdido para acumulação da inflação desse período, de 30 anos e alguns meses. Perfeito, pessoal? Então, a atualização ela tem esse objetivo: preservar o valor do dinheiro no tempo. De quê? Preservar de quê? De perdas inflacionárias. Bem simples. Por incrível que pareça, de vez em quando isso aparece em inquisitação, pessoal. Isso aí aparece lá o advogado da parte querendo perguntar o que são perdas inflacionárias, perguntar se é feito. Aí já faz a confusão, né? Já é proposital. Essas perdas inflacionárias, esse atualização monetária, é calculado de forma simples ou de forma composta? Tem nada a ver, não tem nada a ver, não é assim que se calcula. São índices, né? Índices de inflação, e aí se utiliza das ferramentas de estatística, da matemática, para quem trabalha com números índice, né? Não tem nada a ver com essa argumentação, mas isso aparece, tá? Fiquem atentos a esse tipo de colocação. Quando aparecer, é um pouco raro, quesitos em liquidação de sentença, principalmente. Fechado? E por que a gente tem que proceder com a atualização monetária? Porque ela previne os impactos da inflação sobre valores financeiros. Então, é necessário fazer esse trabalho para recompor o valor do dinheiro, preservar ele em relação à inflação acumulada do período. Principais índices de correção monetária no Brasil. Isso aqui são os mais famosos, né? O IPCA, do IBGE, é um índice de preços, né, baseado em cesta básica, uma série de outros preços, do consumo, né, das pessoas. O INPC, também do IBGE, uma outra lógica, mas também índice de preços. O IGPM e o IGPM, né, tem um espacinho ali, índice geral de preços do mercado, talvez o mais famoso de todos, né, porque é utilizado principalmente nos aluguéis. Os aluguéis, eles utilizam esse como
na data de aniversário, a variação acumulada, normalmente de um ano, para a correção do valor desse preço, né, desse aluguel, e outros índices, que eu chamo índice, me chamam a atenção que eles têm um componente de juros embutido, como, por exemplo, Selic, CDI, alguns outros. Então, ainda que decisões judiciais, e mais que isso, né, a própria legislação, no caso aí, se a gente for além da dívida contra a fazenda pública, a Selic, né, que está em emenda constitucional, uma legislação privilegiada, né, com poder de ascendência sobre as demais, esteja aqui como índice, de fato não são índices, tá, pessoal? Ele está aqui com a nomenclatura, podemos dizer assim, errada. São... É difícil de definir, porque tem um pedaço de... No caso da Selic, tem um pedaço de atualização, tem um pedaço de juros, e tem também um pedaço de expectativa do futuro, né, do que vai ser o futuro. Então não é simples dizer o que é a Selic. Uma taxa, ok, básica, claro, porque ela indexa as outras, mas ela tem esses três aspectos. E o CDI também vai assim, nesse sentido, porque é em relação aos bancos, né, ao dinheiro que os bancos pagam por ter dinheiro ali, o quanto o banco aceita pagar por você colocar o seu dinheiro ali. Tem um outro viés também, expectativa de futuro, tem uma análise um pouco mais profunda. Os outros índices não, pessoal, são índices do que já aconteceu, tá? De fatos passados. Esses outros aí, esses têm uma expectativa do futuro. Todos eles servem, dependendo do que você esteja trabalhando, ou do contrato que está sendo analisado, para proceder com a atualização e correção monetária, tá, pessoal? Isso aí é algo que depende do que você está fazendo. E nesse sentido, dependendo do que você está fazendo, eu diria que depende muito de onde se está trabalhando, né, do tribunal que você está trabalhando. Tem uma apresentação aqui no futuro que eu vou demonstrar isso com mais cuidado. E quando é que você utiliza a atualização na perícia? Basicamente, revisão contratual, quando tiver previsto. Uma das mais clássicas, né, de revisão contratual, que a gente tem que fazer planilha, e usa índice, né, geralmente a TR, é Sistema Financeiro da Habitação. Há umas 3 ou 4 lives atrás, a gente falou sobre o Sistema Financeiro da Habitação e o índice de atualização monetária, mensal no caso, né, aí, do saldo devedor, era a TR, né, taxa referencial, taxa que vem lá dos anos 90, da época da hiperinflação do país. Beleza, pessoal? Então a gente tem essa questão aqui do SFH, tem um cálculo de crédito em processo judicial. Processo judicial tem algum tipo de comando ali, atualize, ou proceda a atualização a partir de, até, assim, de o termo inicial e até o termo final. E aí você vai ter como perito, que fazer esse trabalho de determinar quando, né, está acontecendo ali o início e o fim, identificar a verdade, quando está acontecendo o início e o fim dessa atualização e fazer o cálculo pela variação. E também, pessoal, a atualização de débitos e valores de acordo com o que está determinado pelo juiz. Ah, mas eu não sou perito, sou assistente, sou consultor. Então, pessoal, então é outro viés. Quem está te contratando é o advogado e a parte, você vai fazer o trabalho de acordo com que a parte, com que o advogado está defendendo, está determinando. E é importante aquele trabalho prévio, né? Eu sempre comento com vocês, é fundamental, na verdade, não é só importante, de combinar o que vai ser feito com o advogado da parte, principalmente. Tá? Porque você não vai ter escrito uma coisa e o seu trabalho técnico vai estar levando em outro, está indo para outro sentido. Pessoal, até aí tudo bem? Tudo tranquilo? Sobre atualização, correção monetária? Eu não concordo que não seja muito difícil, né? Valeu, Carlos. Não é muito difícil, é meio que aplicar o que está determinado, né? Valeu, Elcio, pessoal. Então tá tranquilo. Então a gente vai prosseguindo aqui. O que a gente pode fazer? Onde que está basicamente as atualizações, a fonte, né, disso aí? Pessoal, não é novidade para ninguém que eu realmente estimulo, né, o pessoal a utilizar a calculadora do cidadão. Por quê? Porque tem uma base ali completa e confiável. Tá? Os principais índices estão ali, a gente tem a novidade lá da taxa legal,
Taxa legal, vou fazer um comentáriozinho aqui para vocês, que me perguntaram também já sobre taxa legal. Ah, quando é que eu uso? O juiz não falou nada, eu já uso a taxa legal. Calma, pessoal, calma, calma. Isso, nem os juízes sabem ainda bem direito como aplicar, né? Calma. A gente está no momento de definições. Então, como é que se realiza o cálculo? Muito simples. Base de cálculo, normalmente, do valor, né? Que você quer chegar é o valor original, a gente parte do valor histórico, né? Quanto era lá atrás, e multiplica pelo índice do período em que você quer calcular. Por exemplo, eu quero calcular de novembro de 2023 para novembro de 2024 GPM. Vou lá na calculadora do cidadão, preencho 11 de 2023, 11 de 2024, vou obter um índice. O que eu faço com esse índice? Multiplico esse índice pelo valor histórico lá em novembro de 23. E tá pronto, pessoal. É muito tranquilo, tá? E aqui eu passo o calculador do cidadão e eu mostro para vocês aqui agora, acho que fica legal, esse ponto aqui, tá? De fazer essa atualização de um exemplo aqui, de novembro a novembro. Vou botar aqui para vocês, calculador do cidadão, todo mundo já deve conhecer, coloquei o endereçozinho aqui na apresentação, mas é muito simples encontrar. Dentro do próprio Google, você escreve calculador do cidadão, BC, Bacen, BCB, qualquer coisa, ela já é a primeira ocorrência. Então, a gente comentou, pessoal, IGPM é um índice que a gente quer atualizar. De onde a gente partiu o cálculo? Novembro do ano passado, de 23. Para onde a gente quer? Novembro desse ano. Quer trazer o valor presente. Quanto? R$ 100. Não precisa mais que isso, não. A gente não está preocupado com o valor. Deixa eu falar aqui um negócio importante para vocês. A gente está preocupado com o índice. É o númerozinho que vem ali. Por quê? Porque esse é o valor que a gente vai colocar na nossa planilha. Não dá para copiar e colar a calculadora do cidadão do jeito que ela está e colocar no processo ali no seu PDF, tá? Não é razoável você importar o cálculo pronto. E porque você sempre tem que fazer alguma outra coisa. Qual outra coisa que eu poderia fazer com essa base de cálculo atualizada? Juros de mora, tá? Então, o que você está preocupado aqui é com o índice, o valor não vai importar muito. Vamos corrigir aqui. Então, o índice foi aqui, 1,06962,0. Ele trabalha com 8 casos. Eu normalmente, comentei com vocês já, eu trabalho com 6 casas. 6 casas eu acredito que é o suficiente. Como você está trabalhando com R$ 100, é aplicação direta. Então é 100 vezes 6,96%, vai dar 106,96. Tá? Bem simples, pessoal, mas muito simples mesmo. O que a gente está se preocupando de toda essa informação aqui que a calculadora do cidadão nos forneceu? O índice. 1,0696 é o número que a gente quer. Beleza, pessoal? Então, não tem mistério, não tem dificuldade em obter índice na calculadora do cidadão. Eu diria que é fácil demais até. Tá? E está ali para nos servir, está ali para nos ajudar. Nós peritos, nós cidadãos, chama cidadão, porque realmente é o cidadão que se beneficia desse tipo de serviço. É o cidadão que precisa um cálculo rápido e não quer realmente pagar, e não precisa pagar um cálculo desse, né? Informação simples e disponível dessa. Perfeito, pessoal? Mas nem tudo são flores, né? Garganta tá gritando aqui. Nem tudo são flores. Ocorre que no Brasil a gente não tem padronização dos índices judiciais na utilização dos tribunais, tá? Na prática, cada tribunal tem o seu índice, tá? Isso gera realmente um problemão para a gente. Existe uma proposta de unificar os sistemas dos tribunais, né? Todo mundo, por exemplo, usando o PJE, acredito que a tendência seja essa. O PJE que a gente tem hoje em alguns estados e da Justiça Federal seria para todo mundo. TRTs, TJs, todo mundo passaria a usar o PJE. E os índices também. Então ficaria uma coisa bem interessante. Tá? Índice de atualização e sistemas iguais. Mas no momento, cada um tem o seu. Tanto sistema quanto índice. Como que nos interessa aqui hoje são os índices, e não o sistema diretamente, acaba que cada tribunal tem a sua tabela. A gente chama tabela de índice, mas fica um nome até feio, mas é só planilha própria, tá? Justiça Federal, por exemplo, a gente vai obter
lá no SICOM, né, da Justiça Federal, o índice mensal com variação pelo IPCA. Então, a Justiça Federal, pela periodicidade de variação do índice, varia todo mês, pelo IPCA. Se você puxar lá a tabela, né, de variação, ela começa em 64, salvo engano, ano de 1964, e a variação dela é mensal. Você tem variação para 12 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, enfim, assim em diante até dezembro, e IPCA, utiliza o IPCA do IBGE. Já o TJ do Rio, né, aqui onde eu trabalho bastante, variação é anual. Então, eu estou terminando aqui agora, 2024. No dia que for 1º de janeiro de 2025, eu vou ter um fator para os 365 dias de 2024. Não faz diferença se é janeiro ou se é dezembro. Não importa, tá? Para a lógica do Tribunal de Justiça do Rio, isso não importa. Por quê? Trabalha com o FIR. O FIR é um valor para o ano todo. É um índice, um índice para o ano todo. Se eu estiver trabalhando em São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, voltamos à variação mensal. Mas aqui já não é o IPCA da Justiça Federal, é o INPC. Pensando, pessoal, a quantidade de índices que existem e a quantidade de tribunais. Parece que cada um escolhe diferente justamente para confundir a nossa cabeça. Então, quando a gente está fazendo laudo, a planilha principalmente, é muito importante não esquecer de onde nós estamos trabalhando. Porque errando um negócio desse, está errado tudo, né? A sua planilha, o seu cálculo e principalmente a sua conclusão. Vai tá errado, porque está feito com um índice que não é aplicado naquela localidade. Tá? É um erro comum até, né? Utilizar índices incorretos levando à impugnação, principalmente em precisão do laudo. É muito chato você errar algo tão simples, né? Ah, estou usando o índice, por exemplo, do Paraná em São Paulo. Poxa, pessoal, por quê? Ah, fiquei desatento. Vamos ter atenção para não errar isso, né? Recomendação: verificar o indexador na decisão judicial e aplicar a tabela correspondente. Ok, pessoal? Existe uma tabela aí que não é muito famosa, mas ela aparece especialmente entre os assistentes técnicos, tá? É a tabela do ENCOGE. ENCOGE é uma tabela privada, feita por um escritório famoso de perícia, mas que colou em alguns tribunais. Então, tem decisão judicial nesse sentido, né? Mandando utilizar a tabela ENCOGE. Mas não existe previsão legal para tanto. Então, meio que fica assim: o juiz manda, e aí depois brigam lá, né? A parte do mérito, né? Os advogados, por que a tabela ENCOGE? Quem quer, depende do advogado, quer pagar mais, quer pagar menos, ou vai receber mais, receber menos, briga pela utilização ou não dessa tabela, tá? Então, se vocês ouvirem esse nome, não estranhe. É possível. Acho que eu vou pegar mais uma balinha. É possível obter, né, e utilizar esses índices da própria internet. Perfeito? Não tem dificuldade não, pessoal. É mesmo que um índice desses mensais, a variação mensal, e você tem aquele percentualzinho de variação que vai te dar um índice, vai obter um índice, e vai trabalhar com essa variação de acordo com o termo inicial e termo final do valor do dinheiro. Então, o que nós temos além disso? Uma dúvida que aparece com uma certa frequência. Pessoas, né, que trabalham já na perícia confundindo correção monetária e juros. O pessoal não pode confundir isso. São conceitos diferentes, são origens diferentes de palavras, tá, pessoal? Correção monetária, a gente já falou aqui, é trazer a valor presente um valor lá do passado, tá? Um valor que está no passado. A gente vai trazer de acordo com algum desses índices para prevenir de perda monetária por causa da inflação. É isso. Juros, a gente tem dois tipos, né? O remuneratório, normalmente ele vem de um contrato, é a transformação, é o custo, né, do aluguel, né, daquele dinheiro, a pessoa se financia, é justo, né, na lógica do país capitalista, que quem emprestou o dinheiro receba juros. É assim que funciona. O banco existe para emprestar dinheiro e receber juros, tá? Ou então a gente tem juros moratórios, que grande parte das vezes está tratando disso, enquanto
técnicos na justiça. O que são juros moratórios? É uma penalidade. É a chance que a parte teve de pagar aquilo ali sem a cobrança daquela punição. Quanto mais tempo passa, normalmente desde a citação, então juros moratórios está pensando realmente em relação à data da citação, grande parte das decisões judiciais vem nesse sentido, juros moratórios a partir da citação, ponto, aí vem outro comando depois, tá? Então, para evitar essa punição, é cobrado juros moratórios para que a parte pague e não enrole, né, o pagamento dessa dívida. Ok, pessoal? Então são coisas bem diferentes mesmo. Correção, atualização monetária, você traz o valor presente ou outra data para preservar o dinheiro do tempo em função da inflação, e moratórios, juros moratórios, de mora, para preservar que a parte, desestimular que a parte demore a pagar a sua obrigação, tá? Inclusive no cálculo ele tem um momento diferente. A gente começa sempre atualizando ou corrigindo. Por quê? Porque é da matemática, né? A gente preservar o valor do dinheiro no tempo. Então, a primeira coisa que a gente faz numa liquidação, num cálculo qualquer desses aí que envolva atualização e juros de mora e honorários, primeiro corrige. Antes de tudo, corrige. Depois, calcula a questão da mora. Calcula o número de dias, aplica lá 1%, se for o caso, né? Divide por 30 e chega num fator, você aplica aquele juro de mora e vai chegar no segundo subtotal, que vai ser base de cálculo para várias outras coisas. Mas a base de cálculo dos juros de mora é o valor corrigido atualizado, que também é o passo 1. Passo 1, antes de tudo, corrige. Depois, calcula juros de mora. Então não há sentido não faz sentido nem na pergunta, quanto mais na afirmação. Correção, atualização monetária é simples ou é capitalizado? Não, pessoal, esse conceito de simples e capitalizado se aplica a juros, né, a juros remuneratórios, ok? Ainda assim, que vai ser um preciosismo, que não, porque o juros moratórios, juros para demora, para desestimular o atraso. Sim, ele iria pela lógica do juros simples, que eu calcular sobre o valor inicial, percentual fixo. Então, ainda é possível essa pergunta. Agora, perguntar se existe capitalização composta em cálculo de atualização não faz o menor sentido. Tá? Você que está com essa dúvida, encerra a dúvida aqui, porque isso aí queima o filme, tá? Isso não tem nada a ver não, tá, pessoal? Então, primeiro, atualiza, depois, sobre o valor atualizado, calcula juros, em síntese. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? O pessoal tá todo mundo sabendo tudo, né? Porque ninguém perguntando nada. Mas tá ótimo. Fica gravado, vocês têm acesso a mim, não tem problema não. Pessoal, fazenda pública. Fazenda pública é uma situação especial, uma situação particular. E o que a gente entende como fazenda pública? É quando a pessoa, né, física ou jurídica, ganha uma ação contra o Estado. Perdão. União, Estado, Distrito Federal, município. Você ganha uma ação, pode ser uma série de ações que existem, né, possíveis, e há uma necessidade de se fazer um cálculo, proceder um cálculo de atualização. Para quê? Para trazer o valor lá do antigo ao valor presente, trazer esse valor para que o Estado possa te pagar. E pelo novo Código de Processo Civil, é obrigação do credor, ou seja, quem tem o valor do crédito a receber, que apresente esse cálculo para que a parte, né, que perdeu, no caso, o ente público, né, a União, Fazenda Pública, União, Estado, Distrito Federal, município, possa pagar, tá? A gente tem dois momentos grandes, pessoal. E aí é importante raciocinar o seguinte: é uma tradição, podemos dizer assim, no caso de fazenda pública, de misturar no mesmo índice. Isso é correto para os outros? Não, pessoal, não é algo correto, mas é assim que é feito. Por quê? Por força de lei. O que é lei? Os deputados, né, os senadores se reúnem, escrevem uma regra, todo mundo concorda, né, ou por maioria, ou unanimidade, eu nem sei como é que é. E aí aquilo ali virou a regra. Então os deputados se reuniram e falaram assim, lá quando surgiu a lei 949497, olha, não importa que você tenha que pagar pelo índice aqui
sei lá, IPCA mais 1% ao mês, 0,5% ao mês, eu, quando dever, eu, poder público, quando dever, eu vou pagar para você pela remuneração da poupança, atualização e juros. Ah, mas eu não quero, vai ter que querer. É lei. Tá? Então, quando começou lá em 1997, surgiu essa lei 9494, ela surgiu com esse intuito, tá? De obrigar quem vai receber da União a receber menos. Porque a poupança, obviamente, já não remunera nem a inflação. Tá? Então, é desvantajoso para quem tem algo a receber do poder público, mas é a regra. Ok, pessoal? Então, até dezembro de 2021, a regra era a aplicação do artigo 1F, famoso artigo 1F, muito utilizado aí pelos peritos pelo Brasil, da Lei 949497, de 97, tá? Esse detalhe aqui de colocar a poupança como remuneração, e remuneração você entende a parte de atualização e juros, ela já causou muita confusão. Por quê? Se eu me lembro bem, começou aí quando eu estava começando pela perícia, ali 2010, 2009, a aplicação do IPCA. Agora fica na dúvida se é IPCA ou IPCAE. É fácil, né? Fica complicado. É sobre o valor das dívidas, da dívida para com as pessoas que não são fazenda pública. Então a pessoa ganhava e tinha dois componentes ali, um componente de atualização e um componente de remuneração, né, para demora, pela mora. E aí o STF ficou anos decidindo o que era para ser aplicado na remuneração e ser aplicado na parte de remuneração. O negócio ficou tão esquisito, tão, podemos dizer até bizarro mesmo, que em dado momento a gente não tinha a atualização, mas a remuneração, os juros demora, aquele 1% ao mês, né, juros simples, que é o comum que a gente pega nos nossos trabalhos de liquidação, era a taxa TR. Aí você vai falar assim, mas poxa, a taxa TR não serve para cálculo de remuneração. A taxa TR é uma taxa que é utilizada na atualização, ou seja, o conceito está no lugar errado. Eu vou dizer assim para você está certo, mas o STF entendeu que era para utilizar na remuneração a TR. É uma confusão generalizada, tá, pessoal? Certamente o ministro do STF, né, os ministros, o ministro relator, mas sabem matemática mais do que todo mundo, porque a decisão foi assim, chamou a atenção de todo mundo que, poxa, como é que a TR pode ser pode ser usada na remuneração? Não tem nada a ver. Mas enfim, passou. Então, até dezembro de 2021, a gente usa o comando 949497. Hoje, você vai usar a poupança. Ah, mas eu vou usar a poupança antiga ou a poupança nova? Depende de onde você está vindo com o dinheiro. É outro ponto aí. Em 2012, se não me engano, foi em maio de 2012, a poupança mudou. O cálculo da remuneração da poupança mudou. O governo brasileiro, né, sempre ali na vanguarda da criatividade para não pagar as pessoas, né, o que é devido, criou uma remuneração diferente para a poupança. Então, até maio de 2012, se o seu dinheiro tiver, o seu cálculo tiver vindo de lá, antes disso é poupança antiga. E a partir de maio de 2012 é poupança nova. Ok? E a partir de 10 de dezembro de 2021, foi a data de entrada em vigor, né, da emenda constitucional 113 de 2021, acabou essa discussão. PCAE, TR, acabou. É tudo pela Selic. Qual Selic, pessoal? Selic mensal. Onde é que consigo a Selic mensal? Mais uma vez, calculadora do cidadão do Banco do Brasil. Tá? Lá é que você vai encontrar essa informação da Selic mensal. Pessoal, deixa eu encontrar aqui, mostrar para vocês. Minha câmera realmente está dando um bugzinho que eu estou observando. A Selic mensal, poxa, peraí só um minuto, pessoal.
o pior é a tosse. A Selic, né, quem vai observar aqui, quem tem os índices de preço, tem a TR, tem a poupança, até 9 de dezembro de 2021, e a Selic. Olha a Selic aqui. A variação mensal da Selic, você pode obter aqui, tá? Esses dois, data inicial e data final. Perfeito, pessoal? Vamos voltar aqui. A gente está sentindo que a voz está por um fio. Então, pessoal, a emenda constitucional 113 definiu como indexador único para as dívidas contra a Fazenda Pública a Selic mensal. Então, tem dois cálculos, até dia 10 de dezembro e a partir do dia 10 de dezembro de 2021, já com a Selic. É bem simples, você congela o valor, faz até 10 de dezembro, 9 de dezembro, na verdade, e 10 de dezembro se assume um novo, continua só com outro critério, tá? Antes que a voz acabe, vamos prosseguindo. Pessoal, isso aqui é a novidade, tá? Novidade aí da 14.905. O que é a 14.905? Vocês já devem ter. A gente já fez live sobre isso, para 14.905. Já coloquei vídeo, já apresento toda hora algum aspecto dessa lei. Essa lei ela é muito importante para a nossa atividade, tá? De perícia financeira. Por quê? Um dos conceitos que ela traz é a da taxa legal. Taxa legal seria mais pertinente a juros, né? A gente pensar em juros, a taxa remuneratória ali de taxa, ela faz mais sentido dessa forma, mas o legislador quis chamar de taxa o composto, né, entre a atualização e a questão da mora. Vamos ver o que está escrito? Lá no artigo 406 dessa lei. Quando não forem convencionados, ou quando forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. Pessoal, até agora isso aqui tem a ver com atualização correção monetária? Não. A gente está falando sobre juros, tá? Um conceito diferente. Só que se você for ler o artigo com mais cuidado, dado o momento ele vai fazer a remissão a outro artigo do Código Civil. E nesse outro artigo vai falar sobre a omissão do índice de atualização monetária. Agora esse assunto tem a ver com a nossa live de hoje. Então, na verdade, aqui não é só em relação aos juros, mas também à atualização monetária. E aí é de uma fundamental importância saber quando utilizar a taxa legal. Pelo texto da lei, se tiver uma sentença, e nessa sentença não tiver nenhuma informação sobre atualização monetária nem cálculo de juros, pelo que está na lei, você pode utilizar a taxa legal. Ah, mas se tivesse que usar a taxa legal, o juiz teria dito. Concordo, ficaria bem mais claro. Mas se não tiver nada, pela omissão do índice de atualização monetária, você já pode utilizar a taxa legal. Claro que você vai fundamentar no seu laudo. Você vai escrever isso, provavelmente ali em metodologia. Ah, o juiz não gostou. A sentença dele está ruim, está deficiente. Aí é um outro problema. O juiz não gostou que o perito, né, a perita, chamou a atenção dele e disse: ó, excelência, Vossa Excelência não colocou o índice de atualização monetária aplicável, logo a perícia entendeu ser omisso, logo estou aplicando a taxa legal. Pode ocorrer do juiz ficar com o brilho ali, né, ofendido, né, ofendida, né, sua juíza. E aí pode não dar algum tipo de problema para você, mas tecnicamente você vai estar correto. Perfeito, pessoal? Então a taxa legal, a mensal nessa novidade, é determinada pela diferença entre a Selic mensal e o IPCA. Aí fica essa dúvida, né, se é IPCA ou IPCA 15, tecnicamente eles são diferentes, mas o nome está lá, é IPCA. Ambos do mês anterior à referência. Ah, eu quero atualizar, mas eu não sei onde eu encontro a taxa legal. Pessoal, não sabe? Mais uma vez, no mesmo lugar que a gente sempre vai. Calculadora do cidadão, até repetitivo, né? Calculadora do cidadão no Banco Central.
Não existe, até 30, eu lembro dessa data, porque eu estava fazendo um conteúdo para vocês lá da mentoria, estava montando uma aula, e aí apareceu essa abazinha aqui, essa última de todas aqui, mais à direita, ó, taxa legal. 30 de agosto de 2024 ela passou a existir. Eu clico aqui, é igual às outras. Data de início, data de fim e valor a ser corrigido. Tá? Por exemplo aqui, ela entrou em vigor 30 de agosto, 01, 09, 20, 24. 1º de setembro até 1º de dezembro, né? 1º de dezembro com o risco dela não ter ainda. 30 de novembro de 2024. Valor a ser corrigido, R$ 1. Qual será que foi o índice? Já tem aqui, ó, 1,7553480. Tá? Então, entre esse setembro e final de novembro de 2024, tem 1,75 já para ser atualizado e corrigido ao mesmo tempo. Ah, mas a sentença ela não veio dizendo nada, só mandou atualizar e corrigir. Você já pode utilizar a taxa legal. A rigor do que está na lei, já pode utilizar. Perfeito, pessoal? Vou voltar aqui. Então, a taxa legal, hoje, pode ser utilizado nesse caso de omissão. E não é só do juiz não, tá, pessoal? No contrato, algo assim, se não tiver, só tiver a previsão de cobrança de atualização de juros, sem especificar quais sejam, e tem muito contrato na praça assim, dessa forma, contratos entre particulares, muitos contratos, também é taxa legal, perfeito? Ocorre que a gente tem uma variação aqui de setembro, outubro, novembro, 3 meses. Não dá nem 1% ao mês, né? 1,75. Não posso estar calculando pelo sistema de capitalização simples ou composto, é bem baixinho o valor dessa variação por 3 meses. Tranquilo, pessoal? Alguém quer perguntar? Não? Vamos lá, vamos seguindo. E a gente vai se encaminhando. Falei que hoje era rapidinho, né? E é verdade mesmo, porque o assunto não é muito extenso. A gente vai se encaminhando para o fim, né, da nossa apresentação. E lembrando que a atualização do perito tem que seguir rigorosamente a decisão judicial e manter sempre a imparcialidade. Ah, o juiz foi omisso, aquela situação desagradável, você vai ter que puxar a orelha do juiz. Não, você não vai puxar a orelha de ninguém. Você vai conseguir que você não vai ser mais nomeado naquela vara. Você cumprido o juízo, normalmente você quer continuar sendo nomeado. Nesse caso aqui, o que vai ser feito é utilizar a lei para identificar que não tem, mas o trabalho tem que ser entregue. Então, em vez de mandar devolver para o juiz, né, uma petição, queira Vossa Excelência identificar, não, você já faz para a taxa legal. Se reclamar, ele vai botar ali uma observação para você retificar o cálculo. É menos pior do que mandar uma petição para o juiz se manifestar. E ser o pior dos mundos. Nunca faça isso, tá? É melhor você ir lá pessoalmente, não dá, faz a ligação, manda um WhatsApp. Agora, pedir para o juiz corrigir despacho é o fim da linha naquela vara ali de atuação. E o assistente técnico, conforme a tese jurídica está sendo defendida pela parte, e sem perder a coerência técnica. Olha lá, hein, pessoal, 1 mais 1 é igual a 2, tá? Tem assistente técnico aí que coloca isso em dúvida. Você pode apresentar uma outra situação. Por exemplo, alegar que a decisão do juiz não está clara o suficiente. Olha a oportunidade para o devedor aplicar a taxa legal. Vossa Excelência não colocou aqui nem os parâmetros básicos, termo inicial, termo final, valor da dívida. Bom, eu omisso, vou usar aqui a taxa legal. É uma oportunidade, por que não? Tá? É uma oportunidade que a parte pode usar, um artifício que a parte pode usar para reduzir o valor aí do seu débito. Aí o juiz vai ter que se manifestar, vai ser obrigado a se manifestar. E a importância da responsabilidade, né, da escolha desses índices nos cálculos financeiros. Os trabalhos, né, que aparecem de vez em quando, de estimar, se eu perder o processo, quanto eu vou ter que pagar? Vale a pena ou não perder esse processo? Qual a importância que eu devo dar? E a atualização, correção monetária são fundamentais para esse tipo de trabalho. Você vai dar uma posição atualizada do risco daquela atividade para o teu cliente.
Então, quanto mais com acurácia tiver o seu trabalho, mais fundamentado tiver o seu trabalho, melhor vai ser o resultado do teu cliente. Ok? E lembrando sempre, pessoal, de solicitar, né, quem ainda, porventura, tá assistindo, que não participa da nossa comunidade, que se inscreva lá no grupo, né, um grupo de WhatsApp gratuito, que tipo de debate lá surgem essas ideias, inclusive para essa live de hoje. José, pois não? Fernando, boa noite a todos. Felizmente eu cheguei agora quase no finalzinho da live. Eu estou com uma dúvida assim, de correção monetária. Pela nova lei, Selic menos IPCA, correto? Sim, passamos por isso agora. Tá bom, beleza. Como eu faço isso na memória de cálculo? Eu boto 1 mais Selic dividido por 1 mais IPCA, ou é um menos outro e é isso aí, juros simples mesmo? Deixa eu te mostrar aqui. Não, não mostra não que eu estou no trânsito, estou dirigindo, meu amigo, só estou ouvindo você. Fala para Tá, mim. então deixa eu te dar onde está, para você fundamentar. Perfeito, copiar e colar. Dentro da aba calculadora do cidadão, tá? Você vai botar lá taxa legal, aí tem um pequenininho assim escrito metodologia. Metodologia. Vai ficar aqui uma beleza. Botei aqui agora já, deixa eu compartilhar para quem está assistindo, e depois você, como está dirigindo, você observa isso na gravação aqui, tá? Metodologia, vai aparecer bonitinho. Os juros proporcionais, fração por pró-rata, serão resultado da multiplicação do juro diário, calculando se a razão é a taxa legal. Está muito bem explicado aqui, parece uma aula. Beleza, Zé? Beleza, Fernando. Obrigado aí pela orientação, cara. Bruno, pois não, Bruno? Bruno? Não, professor, boa noite a todos, né? Boa noite. Eu vi aqui que acho que o senhor falou no início, né, que a Selic, ela tem uma parte que é juros, né? E E uma outra parte que que é é juros. atualização. E tem uma outra parte que é a expectativa se a economia vai crescer ou diminuir, a expectativa de viés da inflação. Sim, certo. Recentemente eu fiz um trabalho agora, um pericial, né? Onde eu calculei a Selic. Eu fiz a confirmação pela calculadora do Banco Central, Certo? mas para ver se os cálculos estavam corretos, né? Mas assim, eu peguei o histórico do Banco Central, onde tem o histórico da Selic. Perfeito. Aí, só que lá tem anual, né? O valor anual. Então, o que foi que eu fiz? Eu converti para mensal, utilizando utilizando aquela fórmula de juros compostos, né? Que a gente utiliza de 1 mais i elevado a n, né? Cuidado, Então, assim, e aí cuidado, a cuidado. Selic, Cuidado, são conceitos diferentes. certo, mas a Selic Over, ela é diária, né? Então, o cálculo é diário. Aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei o mês, que era como eu queria mensal, eu peguei o mês, que são 21 dias úteis no mês, e dividi por 252 Que é o número de dias úteis do ano. do ano. Aí Perfeito. achei a Selic mensal de cada mês, e aí eu obtive o valor do período que eu queria, né? E aí eu confirmei, bateu com o valor da calculadora central, do Banco Central, né? Eu fiz aí foi assim que eu fiz, né? Para achar os valores mensais, e a Selic ela se repete, né? Por exemplo, ela só se altera de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, né? Depende Então, da decisão do Copom. Já alterou de isso, 45 em 45 dias. isso. Então, assim, como ela se altera, então eu considerei os valores mensais de acordo com o valor que estava lá anual, né? Se passou Certo? 3 meses, então aí eu fiz o cálculo e deu certo. Eu acho que porque o Banco Central ele não explica como é que faz na metodologia, e na metodologia eu expliquei como é que foi feito, né? Porque ele não, assim, ele não tem uma formulazinha, um cálculozinho para achar, né? Certo. Lá no histórico. Aí era isso que eu No ia comentar. Banco Central não aparece
eu juro para você que eu nunca fiz essa pesquisa, tá? Por isso estou te perguntando. Não aparece lá em Selic, não é nessa calculadora do cidadão, não. A metodologia de cálculo. Ela aparece uma tabela lá do histórico, né? O histórico de valores. Então você vai ter o valor da Selic acumulado, Perfeito. Nossa, eu sei. acumulado, e Ok. o valor anual, valores anuais, né? O valor anual geralmente ele é 0,1 a menos do que a meta, né? 0,1 a meta, se a meta for, por exemplo, 10, se a meta, hoje a meta, se não me engano, está 12,25, né? Acho que é isso aí, a Sim, Selic. é o esforço do Banco Central em manter a economia com as metas fiscais. Ok, Isso. beleza. Mas eu digo em relação ao cálculo da Selic, não aparece em nenhum local do Banco Central essa informação? Não aparece, não aparece. Eu sei, assim, eu sei fazer porque eu sou contador, assim, tenho contabilidade, né, mas eu fiz um curso de assessoria de investimento, né? Perfeito. Então, assim, a gente tem que trabalhar, a gente trabalha muito com essa parte de cálculo de Selic, de DI, né? CDI. Sim, sim. Então, aí, assim, nessa época, na época que eu fiz, eu era dessa forma que era ensinado, né? Como achar esses valores, né? Pelo aqueles livros de Asaf Neto, tá? Sim, Enfim. sim, o livro teórico. Muito bom, por sinal. É. Aí eu consegui achar desse jeito, né? Porque lá não tem, lá só tem dizendo que é valores valores do dia úteis, né? Dias úteis. Sim, Tem uma tabelazinha lá dizendo que a quantidade de dias úteis no ano, tal. Mas assim, eu não achei uma fórmula específica. Então eu é, fiz uma revisão no que eu já tinha feito antes, que eu tinha alguns cursos antes. Aí eu verifiquei e deu certo o valor, entendeu? Que é entendi. tipo juros, tipo juros compostos, né? Assim, o cálculo do. Se você pode achar também um diário, se você quiser achar, lá tem a Selic anual, você quer achar a Selic diária, você vai pegar, vai dividir um dia, vai elevar a 1 sobre 252, né? Que o ano tem 252 Tem o número de dias dias, úteis, sim. dias úteis. Então, é diferente. Por exemplo, se for a Selic, se for um valor comercial, aí seria 1 sobre 360, né? O ano, né? Enfim, Entendi. aí tem algumas diferenças assim que eu constatei lá nesse cálculo que eu fiz, nesse laudo pericial. Pronto, era isso que eu ia só complementar aí. Poxa, muito bem, muito obrigado. Eu acho que realmente fica bem mais interessante dessa forma. Obrigado aí pela participação, Bruno. Valeu. Mais alguém, pessoal? Tudo bem? Então, pessoal, deixa eu voltar aqui para minha câmera que tá com uma coisa acontecendo, um bugzinho aqui. Agradeço a vocês. Desejo a todos que estão assistindo aqui agora e que vão assistir boas festas, bom 2025. E estamos de volta aí em 2025, talvez na segunda ou terceira semana de janeiro. Vou tirar uns dias também de folga. E a gente toca o barco aí com as lives para tirar o maior número de pessoas das dúvidas. O importante é trazer as pessoas para a perícia. Tá bom, pessoal? Valeu, boas festas, até ano que vem. Oi. Boas festas, Fernando.